Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem formal e informal. Na nossa vida, é muito importante sabermos variar o uso da língua, conforme o ambiente e a situação que nos encontramos. Pensando no ambiente empresarial, é necessário termos um cuidado ainda maior, uma vez que a maneira que nos expressamos sempre causa uma impressão, seja ela positiva ou negativa. Eu sou o professor Rodrigo Moreira e vou acompanhar vocês nessa aula sobre linguagem formal e informal. Vamos lá? Você sabia que a língua portuguesa é a sexta língua com mais falantes nativos no mundo, com 244 milhões de falantes? Então nós temos aqui no Brasil, na Guiné-Bissau, em Portugal, em vários outros países, nós falamos a língua portuguesa como nossa língua materna. E cada um desses países, a sua forma, ao seu jeito, mas usando um código muito similar. Vamos então falar um pouquinho sobre isso aqui na aula de hoje. O que é a língua ser um código? O que permite que ela seja partilhada por tantos países? Bom, ao final dessa aula, você será capaz de discernir a linguagem formal da informal e saber em quais contextos você vai utilizá-la, a depender assim da situação e aonde você está. Okay? A língua é um código que permite a comunicação o seu uso vai depender sempre da habilidade do emissor, do receptor e vai depender também do contexto. Para se comunicar de maneira efetiva, você deve saber, portanto, as regras, tanto do ambiente em que você se encontra, quanto as próprias regras que regem a língua. Vamos ver aqui, nesse trecho do podcast que eu separei para vocês, como que é destacada essa importância de saber modular a língua, ou seja, saber mudar entre a linguagem formal e informal a depender do contexto. Linguagem formal e informal. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos numa reunião na empresa, numa entrevista de emprego, apresentando resultados de um projeto de pesquisa, devemos utilizar a linguagem formal. Diferenças da linguagem formal e informal. A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, despreocupada com as normas gramaticais. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre as linguagens formal e informal. Duas dicas muito importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões coloquiais são: conhecer as regras gramaticais, possuir o hábito da leitura, que auxilia na compreensão e produção dos textos, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. Exemplo de frases na linguagem informal e formal. A gente está muito cansado. Informal. Nós estamos muito cansados. Formal. Seguindo aqui a ideia que foi posta no podcast, ao conversar com um amigo e um aplicativo de mensagem, é perfeitamente cabível que nós utilizemos a linguagem mais solta, menos formal, o que nós chamamos de linguagem coloquial, o registro informal da língua portuguesa, que vai se usar de expressões coloquiais, regionais, a depender do entendimento entre os falantes ali, entre as pessoas que estão conversando. Então vamos pensar aqui nesses termos regionais como abestalhado, oxente, uai, mano, guri. Eles farão sentido para os falantes ali que conhecem essas expressões. Mas para um falante exterior a essas regiões, pode parecer um pouco estranho, pode causar um estranhamento e não ser efetivo na comunicação da mensagem. Já pensando num contexto mais formal, com uma entrevista de emprego, nós vamos sempre pensar na linguagem formal, aquela que está atenta
tanto às regras da língua portuguesa, quanto a uma escolha vocabular mais adequada ao que é convencionado de maneira geral, o que encontramos em dicionários e livros, tá? Então, sempre nós vamos pensar nesse uso visando passar uma boa impressão para o nosso interlocutor. Afinal de contas, você chegar numa entrevista de emprego e começar a falar tudo errado pode ficar meio mal. Vamos pensar aqui agora nesse videozinho que eu separei para vocês do Porta dos Fundos, que ele aborda uma situação formal, no caso uma conversa com o chefe, na qual o empregado não sabe utilizar tão bem o registro que o chefe está exigindo dele. Vamos dar uma olhadinha? Opa, dá licença. Vem, chefe. Opa, Eu já tô de saída agora. Queria saber se você quer mais alguma coisa. senta aí, Rogério. Eita. Então, Rogério, eu sei que é o seu primeiro dia aqui na empresa, Sim. mas eu não gostaria que você me chamasse de você na empresa, sabe? Acho que é um pouco informal demais, a gente tem uma hierarquia aqui dentro, então Claro. eu acho melhor a gente mudar isso. Desculpa. Vou voltar. Eu gostaria de saber se o senhor quer mais alguma coisa. Senhor, Rogério? Tá vendo algum senhor aqui, não? Senhor pra mim tá lá no céu, pô. Com certeza. Gostaria de saber se tu precisas de um... Ih, Tu? caramba. Isso aqui virou baile funk agora, favela, presídio, pra se chamar de tu. É charqueada Rio Grande do Sul agora, tu? Tu vais? Tu? Não, tu não quero tu, não. Perdão, eu não sei como me referir a... como posso dizer? A pessoa que está na minha frente. Eu gosto de segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Voz. Isso. Vamos nessa. Pode perguntar, vai. Gostaria de saber se vós precisarias de... Não. Precisardes? Não. Precisar de eles? Não. Caramba, Jeová, me ajuda aqui. Gostaria de saber se vós precisardes. Não. Precisardes. Não. Precisardes. Precisendes. Não. Precidirnes. Não. Precisar-me. Não. Precernas. Não. Precisar de ex. Precer. Não. Gostaria de saber se o seu vós precisardes. Engraçado é que aqui no seu LinkedIn tá dizendo que você tem português fluente. Eu sei, senhor, mas é porque as pessoas mentem no currículo, né? Rogério, Oi. Oi, chefe. você me mandaria aquele relatório até o fim da tarde, não? Mandaria. Mandaria. O quê? O relatório. Mandar Mandar-lo-ia. pra quem? Ai. Vós. Vós mandar-lo-ia. Mandar... Mandar-vos-lo-ia. Muito bem. Mandar-vos-lo-ia? Como vocês puderam ver, a partir do momento em que o empregado não estava se sentindo muito confortável com o uso da linguagem informal, isso vai causando também um desconforto ali na conversa, uma falta de comunicação e também uma impressão errada ali, uma impressão por parte do chefe. Ele não gostou tanto do que estava vendo. Nesse contexto, vamos pensar aqui como que o conhecimento da linguagem é importante para a gente no dia a dia para conseguirmos uma vaga de emprego. Segundo essa pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios, 83,5% dos jovens não conseguem emprego por conta dessa falta de habilidade linguística, de falta de conhecimentos gramaticais, né, das estruturas formais da língua. Isso limita até mesmo o nosso alcance ao mercado de trabalho. Por isso é sempre importante que a gente esteja atento a esses fatores e busque mais entendimento e mais conteúdo sobre língua portuguesa. Como uma dica cultural, inclusive, eu trouxe aqui para vocês a dica de filme do Central do Brasil, um clássico nacional que foi inclusive indicado ao Oscar. Nesse filme nós acompanhamos uma professora de português ajudando um menino, mas no começo do filme ali principalmente nós temos uma parte muito legal, que é ela trabalha como escritora de cartas na Central do Brasil. Então diversas pessoas contam suas histórias, partilham suas experiências e pedem para ela anotar. Portanto, né, nesse contexto do filme, aparece uma variedade riquíssima da língua portuguesa e nós entramos em contato com essas diferentes regionalidades, diferentes variações da língua.
Fica aí essa dica que é muito legal. Então aqui eu separei um exercíciozinho para vocês para a gente praticar. Vamos lá? Carlos, 45 anos, está há 2 semanas tentando fechar um negócio com um cliente. O perfil do comprador do imóvel é bem distinto. Cláudio é um professor universitário, aposentado, 65 anos, sempre bem vestido, com a fala rebuscada e sempre esbanjando sua ampla bagagem cultural. Considerando o perfil do cliente e que Carlos não pretende desagradá-lo, qual a melhor forma para ele iniciar a conversa na manhã que irá definir o futuro da compra? Procure utilizar a saudação mais formal possível. As opções são: Salve, velho! Tudo em cima? Oi, seu Cláudio! Tudo bem com você? Bom dia, Cláudio! Como o senhor está? Oi, Cláudio! Como você está? E bom dia, Cláudio! Tudo bem com você? Bom, como vocês devem ter acompanhado pelo ritmo da aula, a resposta correta seria: bom dia, Cláudio! Como o senhor está? Na língua portuguesa, no registro formal, nós podemos utilizar, sim, as expressões, as saudações, que partem da correspondentes à hora do dia. Elas são aceitas tanto nos ambientes formais quanto informais. Ademais, o uso do pronome pessoal você é visto como uma marca de informalidade. Então, as alternativas que continham esse pronome estão incorretas. E tratar alguém como senhor é um sinal de respeito. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Bom dia, Cláudio. Como o senhor está? Aqui, pessoal, eu deixei para vocês um glossário com algumas palavras que poderiam causar alguma estranheza, que vocês poderiam querer saber mais sobre o seu significado. Inclusive, principalmente aqui, eu deixei a palavra coloquial, que foi uma expressão que eu usei ali enquanto eu estava explicando linguagem formal e informal, e ela é bem utilizada, mas às vezes as pessoas não sabem seu significado correto, ok? Então, sempre que vocês quiserem saber mais, cliquem no link e vejam lá as definições do dicionário, ok? Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre linguagem formal e informal. Para vocês saberem mais, não deixem de acessar a plataforma e procurar pelos links que nós deixamos lá e os conteúdos, tá? Então, até a próxima e muito obrigado pela atenção.